coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Hoje é um dia difícil de falar qualquer coisa, uma tarefa difícil. Hoje, qualquer pessoa falar qualquer coisa em público, né? Dia dos Pais, ânimos estão flor da pele. E nós estamos aqui para louvar ao nosso Pai. Estamos aqui para render louvores ao nosso Pai Celeste, ao Deus Todo-Poderoso. E ao nosso Pai a gente tem alguns nomes que a gente costuma chamar. Aqueles que, como eu, não estão mais com os pais aqui presentes, a gente costuma chamar os pais de super-herói, de legal, bonzinho, de paizão, paizinho. E o nosso Deus também, Ele gosta de ser elogiado, Ele gosta, como todos nós, Ele gosta que a gente entoe louvores ao nome dEle. Eu o chamando de Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus da cura, Deus Todo-Poderoso, Deus presente. Vamos estar louvando o nome do Senhor nessa hora mais uma vez e cantando louvores a Ele, dizendo que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Cura toda dor, se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Muito bom louvar o Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor. Pastor de
de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estás, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se Sidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, meu Deus, tudo governa, meu Deus, tudo governa. Amém. Graças te damos, Senhor. Aquele que conhece essa letra, feche seus olhos e apenas ore ao Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Nós vamos cantar de novo, vamos começar de novo essa música, e eu queria pedir para que você, quando dizer derrama a chuva, Senhor, neste lugar, você colocasse a mão no seu coração, para que a chuva do Senhor possa estar abundando no nosso coração essa noite, para que o nosso coração seja terreno fértil para aquilo que Deus tem a falar, para aquilo que o Espírito Santo tem a nos trazer essa noite. Vamos começar de novo. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover,
derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Ó Deus, inunda a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a tua chuva sobre essa igreja, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, alaga todos e qualquer coração aqui, Senhor. Ó Pai, que os nossos corações estejam aptos a receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, ó Pai. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Glória a ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, Pai. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Ó Senhor, traz aquilo que o Senhor quer para o nosso coração essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Senhor, ansiosos em receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que a tua santa porção seja despejada em nosso coração, ó Pai, que nós consigamos, ó Pai, fazer 100% de proveito, Senhor Deus, ó Pai, dessas sementes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, da mesma forma que o Senhor falou, ó Pai, com o teu servo Abraão, Senhor Deus, ó Pai, no passado, o Senhor deu uma ordem para ele e ele fielmente obedeceu, Senhor. Ó Pai, que essa semente que o Senhor vai plantar no nosso coração essa noite, ó Pai, que nós possamos estar agindo da mesma forma, te obedecendo, Senhor Deus, ó Pai, custe o que custar. Senhor Deus, ó Pai, nós sabemos quão difícil é, ó Pai, obedecer, quão difícil é, ó Pai, seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a cada um de nós a mesma força, a mesma coragem que o Senhor deu ao teu servo Abraão, ó Pai. Ó Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo chover em nossa vida, ó Pai, nos dando da tua água, Senhor Deus, ó Pai, nos dando, Senhor Deus, ó Pai, do teu mantimento, ó Pai. Em nome de Jesus, continue conosco, ó Pai. Que o teu Santo Espírito continue em nosso meio, passeando e fazendo a tua obra, falando em cada coração aqui de maneira especial, no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja conosco. Isso que te pedimos e agradecemos agora, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração através do teu servo pastor. Ó Pai, que ele esteja falando não dele mesmo, mas que esteja trazendo a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Gostaria de chamar as crianças de 2 a 7 anos aqui para estarmos orando. Crianças de 2 a 7 anos. Enquanto que estão vindo as crianças, o pastor vai trazer um recadinho para a igreja. Muito bem. Só lembrando aí, principalmente você que tem filho, né, nessa idade. Nós estamos precisando, os nossos irmãos professores do culto noturno das crianças, está precisando de ajuda, então precisando de voluntários. Se você pode ser jovem, pode ser mais maduro, né, se candidatar, procure a nossa irmã Elisete. Cadê a Elisete? Já está lá em cima? Já subiu, né? Então o Valnês está ali, ó. Então procure o nosso irmão, a Elisete é o Valnês, para você ajudar na sala, tá? Então para que você possa estar junto com as crianças lá, ajudando. Se candidate aí. Ah, mas eu não sei nem isso, nem filho eu tenho. É a oportunidade de você começar a treinar, tá bom? Então, é o test drive, tá bom? Então, participe. Ok, vamos orar? Senhor, obrigado por este momento que estaremos tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor.
Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos que ficam aqui no templo, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que o Senhor possa estar com os pequeninos, Senhor, que estarão ouvindo a palavra do Senhor na linguagem deles, Senhor. Capacita cada professor, abençoa cada criança, porque sabemos que eles pertencem ao reino do Senhor, ó Pai. O Senhor possa abençoar a igreja e esses pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa. Tchau, Ana. Tá. Vamos abrir então nossas Bíblias em Gênesis. Alguns já estão perguntando, mas não era em Marcos, pastor? Eu tinha preparado Marcos para pregar hoje. Durante a semana, conversando com a minha esposa, né, eu ia falar sobre Jesus Cristo, aquele momento que Jesus volta à sua terra e não tem honra na sua terra, né? E trabalhou com seu pai lá por muitos anos, praticamente 30 anos ele morou em Nazaré, né? E não teve honra lá. Mas aí, conversando com ela, a gente começou a falar à noite lá na cama, batendo papo. Aí ela falou assim, mas eu gosto tanto da passagem de Abraão, assim, eu acho que Abraão caminhando com seu filho, né? Aí eu peguei o celular e comecei a escrever, né? Alguma coisa sobre Abraão. E Deus deu essa palavra para hoje. Isso foi na quarta-feira, aí teve que trabalhar dobrado, né? Porque a coisa já estava adiantada. Mas é essa palavra que Deus quer falar ao seu coração. Gênesis capítulo 22, ok? Gênesis 22, nós vamos ler até o versículo 16, tá bom? E ainda bem que os meninos cantaram, vai chover, né? A chuva chegou antes, né? Glória a Deus, é uma benção, né? Já estava cantando, desde quarta-feira está cantando, né? Desde quarta-feira vocês estão cantando no ensaio, né? Então é uma benção. Diz assim a palavra de Deus. Hoje eu estou sem óculos, acabei esquecendo o óculos em casa, tá? Mas vou tentar aqui, depende do tamanho do braço, né? Que a gente consegue ler melhor. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ou ao monte Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou a faca e o fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu que foi meu filho. Isaque perguntou, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus proverá. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, estou aqui. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, que você ama o Senhor, pois não me negou seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta, viu um cordeiro preso com seus chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome, o Senhor Deus dará o que for preciso, ou o Senhor proverá. Né? Em alguns está escrito aí. Né? É por isso que até hoje o povo diz,
Na sua montanha o Senhor Deus dará o que for preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, Jeová, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia do mar. E eles vencerão os seus inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu te mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e agora todos juntos voltaram a Berseba, onde Abraão ficou morando. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar fale aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar. Pelo poder da sua palavra, que é viva, que é eficaz e fala aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, querido? Quero mostrar para vocês aqui. Berseba fica mais ou menos a uns 30 quilômetros. Então eles andaram praticamente 10 quilômetros por dia para chegar a Jerusalém, que é onde está o Monte Moriá. Tá? O Monte Moriá, dá para mostrar as fotos aí? Então, o Monte Moriá, ele começa bem fora da cidade. São 734 metros de altitude, do nível do mar. É um dos montes mais baixos que existe em Jerusalém. Lá tem bastante monte, que eu disse que lá é monte para todo lado. Nós estávamos lá, tiramos algumas fotos, Volta aí um pouquinho. Esse é o monte chamado Caveira, onde eles falam que Jesus foi crucificado. Na realidade, Jesus não é crucificado no monte, ele é crucificado na rua, que passa ali embaixo, ele foi crucificado. É que Hollywood vendeu a ideia pra gente que ele foi crucificado no monte, e a gente acha que ele foi crucificado no monte mesmo. O monte é tudo, lá tudo é monte. Tá? Então lá, quando você vai, tudo aí é monte. A gente está no monte. Pode passar. Esse aí é o que sobrou do templo de Salomão, chamado um arrimo, é um muro. É um muro de arrimo, o templo está lá em cima. Tá? O muro das lamentações. Vamos lá. Aí é o templo de Salomão, que hoje tem uma mesquita, com essa cúpula dourada, que foi feito pelo o rei da Jordânia, na época. Tem pouco tempo, tem 60, 40 anos mais ou menos essa cúpula aí. Fez de propósito, Essa é a entrada embaixo, onde tem a divisão, Você sobe ali aquele murinho, ou desce, ou você sobe para o lugar das mesquitas, ou você desce para o muro das lamentações. Mas antes você passa no meio desse exército todo aí. Todo dia esse povo está lá, tá? Tanto judeu quanto palestino, ok? E aí é uma foto que eu tirei bem de longe, para mostrar como era. Ó, aqui é fora de Jerusalém. Tá? É o muro fora de Jerusalém. E aqui dentro de Jerusalém, onde ficava o templo. É tudo muito pequeno, não é tão grande assim não. A gente olha isso, aqui é um cemitério na realidade. Tá? E aqui é fechado uma porta onde Jesus passou e a porta foi fechada. Ok, acho que encerrou. Eu tenho apenas um videozinho lá do monte chamado Caveira, também que é o Monte Moriá. O caminho que Jesus começou ali atrás, vamos subir aqui para ver. Tudo é muito próximo, Eis ali o portão de Jerusalém, aquele muro que eu estava falando saindo lá, perto de Damasco, do portão de Damasco. E a Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, estava também ali dentro. Tá ali, ó. Você tá vendo e eles tudo ali na fizeram minha percorrer foto, um caminho que era todo aberto aqui nessa região, e vieram até ali o túmulo, até o monte chamado Caveira. Provavelmente não foi no monte, foi aqui no meio, onde estou, atrás de mim, nessa rua mesmo. E que Jesus foi crucificado. As pessoas passavam, zombavam dele, e ele foi crucificado ali. Lógico que essa crucificação tem um motivo. É a sua vida, é a minha vida. Por amor ele foi até a cruz. Jesus te ama, Deus te abençoe. Grande abraço. Tá, beleza. Tá, eu estou passando tudo isso só para você ter ideia geográfica, E também entender que esse monte chamado
Moriá, esse lugar, esse caminho que Abraão fez com o seu filho, essa caminhada para o sacrifício, não é por acaso, tá? Que esse monte ele está ali naquele lugar. Há milhares de anos, né? Deus já tinha aquele projeto. Aí é a cidade conhecida como a cidade de Salém, tá? Onde é a cidade também de Melquisedeque. Já ouviu falar? O primeiro sacerdote que aparece na Bíblia vem da cidade de Salém. E depois, com o tempo, os jebuseus moravam lá. Davi conquistou aquela cidade, é impenetrável por ela ser toda fechadinha. Esse monte Moriá, onde a gente chama, as pedras que foram construídas, todas as casas e as construções, é tirada do monte. Você vê aquela parte cortada ali, onde está o monte chamado Caveira, onde se tirava as pedras para colocar. Então, provavelmente ninguém crucificou ali Jesus, né? Mas sim na entrada da cidade. Porque o povo zombava dele, o texto diz isso, né? É porque lá tudo é monte. Aí quando a gente fala monte, a gente pensa que alguém subiu no monte, né? Mas é que ele foi crucificado no meio da rua. Era onde se crucificava, para que as pessoas demonstrassem poder, né? O imperador, o povo judeu, né? Mostrasse poder. E as pessoas passavam e zombavam de Jesus no meio da rua, tá? Então, esse local bíblico, já mostrei aí, fica na cidade velha, em Jerusalém. Acredita-se ali que é onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, tá? Seguindo o mandamento de Deus. Também foi ali que Davi conquistou essa cidade e Davi sonhou em construir o templo, mas ele não construiu, tá? Foi ali também que Davi teve um sonho, e a primeira vez que ele teve um sonho, né? E Deus apareceu, o anjo apareceu para ele falando que ia fragmentar a nação, que a nação ia passar por várias diásporas, como passou, tá? Ela começa, né, em 622 a.C. e vai terminar só em 1958, quando Israel se torna nação de novo, tá? Às vezes a gente não entende essa história, né? Porque tanta lacuna de espaço para um povo se tornar povo, tá? E também foi ali que Salomão construiu o tabernáculo, um grande tabernáculo, né? Um templo, na realidade, substituindo o tabernáculo, tá? Na época foi uma obra extremamente arrojada. Também é reconhecido como o Monte da Crucificação, onde Jesus foi crucificado. Por que o senhor está falando tanto nisso lá? Porque o cordeiro que é apresentado lá é a tipologia do cordeiro que nos substitui aqui. Tá? Então, só para você ficar com isso na sua cabeça aí. Tá bom? Hoje, essa área é dominada por muçulmanos. É proibido o judeu entrar lá na esplanada das mesquitas. Só turista mesmo que entra. Ok? E lá nessa região, a gente não entra naquela mesquita grande, porque ali eles dizem que tem um domo de rocha, um meteorito. Provavelmente caiu naquela região, né? Não sei quanto tempo, não vou falar milhares de anos, porque eu não acredito muito nesses milhares, milhões e bilhões de anos, né? Mas eu acredito que tem um bom tempo e é bem lisinho lá, aquele local. É um lugar de sacrifício mesmo. Provavelmente era um local de sacrifício pagão, antes de ser um local de sacrifício a Deus. Tá? Às vezes a gente fica assim meio em dúvida também, que moravam ali povos que eram pagãos, né, que não tinham conhecimento de Deus. E logo depois que o império de Nabucodonosor destruiu o templo, ficou esse arrimo, né, e também o general Tito, no ano 70, destrói o templo de novo, que é construído por Herodes, né, ele destrói e fica só esse arrimo, onde é o chamado Muro das Lamentações, e tem peregrinação ali de judeu no mundo inteiro. É bem interessante que quando o judeu está chegando na sua terra, quando ele anda de avião e ele desce em Israel, todos eles ficam de pé e batem palma. Tá? É bem interessante. A gente anda de avião aqui como se fosse qualquer coisa, né? Eles lá, quando estão descendo, eles pegam o Torá, né, e ficam lendo. E ficam lendo dentro do avião, e ficam fazendo assim, então a hora que desce, eles levantam e falam... Graças a Deus chegamos na Terra. Então é bem interessante isso, tá? A prova aqui de Abraão, que Deus prova a fidelidade, o amor de Abraão, nos remete a três palavras importantes que a nossa mente refletiu para escrever
sobre esse texto: autoridade, segurança e confiança. Tá? Autoridade, segurança e confiança. Este processo ocorre em qualquer relacionamento, tá, gente? Principalmente entre pai e filho. Autoridade é algo que se conquista, não que se impõe. Tá? Algo que se estabelece na caminhada, pois a pessoa se sente segura e sabe que pode contar com aquela pessoa, com a outra pessoa, a qualquer momento e para qualquer coisa. Sem julgamento, sem preconceito. Por isso se entra no último processo dessa caminhada ou desse relacionamento, e se chama confiança. Este é um nível mais alto em qualquer relacionamento. Confiança é entrega, é cumplicidade, é saber que o outro só quer o seu bem. Ele só quer o melhor para você. É onde o relacionamento estabelece um processo chamado de codependência. E sabe que ele jamais seria capaz, a outra pessoa, de fazer o mal a você. E esse é o exemplo de relacionamento entre Abraão e Isaac. Ele tinha autoridade, Abraão, sobre Isaac, segurança, Isaac sentia, e confiança. E os dois confiavam em Deus. Por isso que eles foram nessa caminhada. Quantas vezes você acha que Abraão fez essa caminhada? Várias vezes. Várias vezes ele deve ter feito isso. Várias vezes ele ofereceu sacrifício. Não foi a única vez que ele foi com Isaac. Tanto é que se fosse a única vez, Isaac não perguntaria, né? Ó, aqui está a lenha, pai. Aqui está o fogo. Cadê o cordeiro? Tá? Ele sabia que aquilo acontecia daquela forma. Mas ele confiava na autoridade do seu pai. Ele se sentia seguro e ele confiava no mesmo Deus que o seu pai confiava. Esse tipo de relacionamento ele existe entre pai e filho, entre amigos, entre irmãos, entre amantes, né? Pessoas que se amam, sabe? Então, isso é bem interessante, né? É porque todo mundo pensa errado da coisa, né? Então, olhando para esse texto, Deus provou a fidelidade e o amor de Abraão. Por isso, devendo e ele indo a caminho fazer esse sacrifício do filho dele chamado Isaac, e foi conduzido até o Monte Moriá. E alguns textos não trazem esse nome, Monte Moriá. Abraão, mesmo sempre tendo confiado em Deus, enquanto muitos duvidaram, ele seguiu a ordem. Não se pode dizer também que Abraão não estava com o coração apertado aí. É só ler o texto a gente vê isso. Tá? Com certeza ele iria chorar e lamentar a morte do seu filho. Há uma luta no coração de Abraão consigo mesmo. Quantas vezes ele questionou Deus? Um texto antes, no capítulo 19 de Gênesis, o que tem? Qual é a história? Alguém sabe? Não vai abrir a Bíblia aí. Alguém sabe da história? Sodoma e Gomorra. E como foi ali a conversa de Abraão com Deus? Senhor, lá não tem 100 crentes? Não mata esse povo, não. Não tem 100. 50? Não tem 50. Aí 40, 30, 20, 10. Saiu 3, né? Tinha 3. Se ele falasse 3, quem sabe, né? Deus ia falar assim, tem 3 lá. Mas não tinha. E ele argumentou com Deus sobre isso. E aqui ele não argumenta, ele sai, ele cumpre a ordem. Então ele tem uma luta consigo mesmo, apesar de muitas dúvidas. Mas nenhuma delas é capaz de tirar Abraão do seu caminho, de obedecer a Deus, de se render a uma ordem divina. Como Deus seria capaz de pedir a um pai para matar o seu próprio filho? É aí que entra o nosso primeira questão aqui para a gente examinar nesse episódio. Abraão, ele tendo esperado quase a vida inteira, foi ter um filho com 100 anos, né? De certa forma, ele protegia muito esse filho.
quase idolatrava, ou idolatrava esse filho, porque era o único, né, tirando Ismael, chamado de único. Filhos que são a única razão da existência da família podem trazer vários problemas à vida familiar. E muitas vezes, muitos casais ficam juntos só por causa dos filhos. E os filhos ocupam um lugar errado no coração dos pais, tanto do homem quanto da mulher. Então nós devemos ter cuidado de onde está, qual é o local do nosso filho, onde Deus quer que ele esteja. É no altar do sacrifício? Você já entregou seu filho ao altar do sacrifício? Já entregou ele para Deus? Ou você ainda está segurando ele aí? Então ele não era apenas um pai movido além dos limites da compaixão, do amor por seu filho, mas também o patriarca, se cumprisse a ordem divina, ficaria incapaz de tornar-se pai de uma grande nação. Né, de criar, porque ele tinha criado seu filho para isso. Há um rabino chamado Racha, que ele diz que cada vírgula daquela que nós lemos, quando Deus fala, pega seu filho, Abraão tem uma resposta. Eu gostei da ideia, isso não está na Bíblia, tá, gente? É um comentário de um rabino cristão. E ele diz assim, ó, quando Deus diz, toma agora o teu filho, Abraão responde assim, eu tenho 2 filhos. Quando Deus diz assim, o teu único filho, Abraão teria dito assim, cada um deles é único, Isaque e Ismael, é filho único de suas mães. E quando Deus diz assim, aquele que ama, Abraão responde assim, eu amo os meus 2 filhos. Só quando Deus diz assim, pega o seu filho Isaque, Abraão entendeu quem é. Então é uma luta no coração. Eu só pus isso aqui para a gente entender a luta no coração de Abraão. Com certeza Abraão, desde a primeira pergunta, ele saberia quem era o filho. Né? Mas ele estava ali argumentando. Abraão, então, já ancião, não subiu um monte para perder um filho, mas para encontrá-lo. Não subiu para perder um filho, mas para perder um ídolo. Para colocar no devido lugar o seu filho, no altar. Abraão, então, dessa forma, entendeu que deveria adorar a Deus somente e amar o seu filho como filho, não como um objeto de adoração. Entendeu não só seu amor por Isaque, como seu amor por Deus, por ele e Isaque. Porque Deus não ama apenas Abraão. Deus falou que através de Abraão amaria todas as nações da terra. Olha onde Deus estava vendo. Abraão estava olhando apenas Isaque. E Deus estava olhando toda a história da humanidade. Por causa desse episódio, Deus revela o seu amor para você e para mim também. É fantástico isso. O que eu quero compartilhar com vocês? 3 ideias bem simples aqui. Autoridade, segurança, confiança. Vamos falar? Primeira coisa, a autoridade se conquista na caminhada da vida. Vamos falar isso? Para que Abraão tivesse autoridade em sua casa, foi uma grande jornada de erros e acertos. Abraão errou muito, gente. Ele mentiu muito, né? Mentiu que a mulher... O pior é assim, que ele mentiu 2 vezes a mesma coisa, né? Uma coisa bem complicada é quando ele entra, né, numa região onde ninguém conhecia e ele fala uma meia-verdade, né? Que a mulher dele era um parente dele, né? Irmã dele, tá? Em vez de falar que era mulher dele, tá? Então, Abraão teve algumas dificuldades na caminhada. Ele teve muitas conquistas e teve derrotas também. Na maturidade, Abraão estava mais sereno, né? Estava mais assertivo.
Sua vida era um exemplo de fé, de paciência para seus filhos, seus amigos e os seus parceiros, seus colaboradores ali. Abraão era um homem muito rico na época. O conceito, então, de autoridade é diferente do conceito de poder, de força, de potência. Autoridade não é capacidade pessoal. Autoridade é direito adquirido para ordenar realizações. Autoridade aponta para uma condição que coloca um indivíduo, ou um cargo, ou uma instituição acima de qualquer manifestação de força ou de poder. Isso é autoridade. Alguém assistiu aquele filme Até o Último Homem? Né, na Netflix? Entende o que eu estou falando do que é autoridade? Que você às vezes não precisa ter uma patente para resolver alguma coisa. Mas você precisa ter uma decisão no coração de ser alguma coisa. É diferente. Tá? No entanto, poder e autoridade não são realidades desconexas ou excludentes. Tá? O poder está inserido no contexto de autoridade. Mas o contrário não é real, tá? Não é verdadeiro. Para você ter autoridade, você precisa ter poder. Você não precisa ter poder para ter autoridade. Mas se você tem autoridade, você tem poder. Entendeu o que eu disse? Tá claro, né? Então, porque a verdadeira autoridade se estabelece sem o uso de poder, sem força, sem potência. Tá? Na vida e nos relacionamentos interpessoais, a autoridade é algo muito importante. Na maioria dos casos não existe o jogo de poder. Porque na maioria dos relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais, há uma luta pelo poder dentro do lar. Quem manda, quem domina o dinheiro, né? Aquele que vai falar, tem que ser desse jeito, né? Então, aí vira a luta do poder, né? E não da autoridade. Tá? Então, a autoridade é diferente. No relacionamento de pais e filhos, principalmente quando os filhos são crianças ou até adolescência, é necessário usar poder, mais do que autoridade. Ok? Porque às vezes você tem que repreender, estabelecer regras, dar limites e castigar também, para que seu filho entenda. Ok? Mas se o uso de poder se perpetuar quando a criança ou o adolescente começa a entender as coisas, ao invés de você criar relacionamento, você vai criar distanciamento. Eu gosto desse jogo de palavras. Eu fico sempre jogando aqui, né? Relacionamento, distanciamento. Presta atenção, de vez em quando eu faço isso. O mesmo vale para o marido e a mulher. Patrão, empregado, amigos. Tá? O excesso de poder provoca traumas, mágoas, rancor, vidas feridas. E essas vidas feridas vão aprender a ferir os outros. Vai ter dificuldade em outros relacionamentos. Pessoas que estão feridas demais na criação, elas ferem outras pessoas. Aí precisa de tratamento, né? Os consultórios dos psicólogos aí ficam cheios, né? Alguns vão até para os remédios para poder resolver esses problemas, tá? Relacionamentos saudáveis e duradouros estão fundamentados na autoridade. É a autoridade do pai, construída à base de muita paciência, coerência e amor, que conquista a submissão do filho. E é a mesma coisa para a mulher, tá? A autoridade do marido é construída à base de muita paciência. Viu, marido? Muita coerência. Aquilo que você fala, você cumpre. Muito amor conquista a submissão da esposa. Tá? Às vezes o cara não tem paciência. Às vezes ele fala uma coisa e não cumpre aquilo que fala. Tá? E foi isso que aconteceu com Abraão e Isaac na caminhada. O tempo foi favorável para ele, para que o pai e o filho construíssem um relacionamento saudável e maduro, segurança e confiança. Abraão era um homem digno, amável, dedicado à família, que recebe de sua família respeito e admiração,
Tanto é que muita gente fala assim, eu queria que a minha mulher me tratasse como Sara tratava Abraão. E até em idade avançada, Sara tratava Abraão de senhor. Mas ali a gente pensa que é esse tipo de senhor que fala hoje, né? Vai falar meu senhor ali. Não é? E não, era um tipo de senhor diferente. Tá? A expressão de senhor ali, quando Sara trata Abraão de senhor, é que ele é aquele que conquistou. Esse é o Senhor que me conquistou. Boa, né? Tá? É porque a gente não lê no original, acha que é esse Senhor aí, tem que se curvar, né? Tá? Que recebe então da sua família isso, admiração e respeito. Ninguém precisava temer Abraão, mas confiavam nele. Se sentiam seguros na presença dele. Quando você chega em casa é assim? Ou todo mundo corre para o quarto? Quando você chega em casa, todo mundo quer vir correndo te abraçar? Ou todo mundo vai se virar para lá, cada um para o seu canto? Como é? Por isso Isaac caminha com seu pai para o local do sacrifício. Segunda coisa, segurança se confirma através de boas decisões. Vamos falar isso? Muito bem. Não adianta o cara ser todo desorganizado, bagunçado, não sabe tomar uma decisão, ninguém vai confiar nele. Não é isso? Já pensou o marido que não sabe controlar o dinheiro? Que bagunça que fica? Não é isso? Já pensou o marido que fala que vai chegar num horário, chega em outro? Aí todo dia, mesma coisa? Não dá, né? Chegar uma vez atrasado, ainda bem, mas chegar toda vez atrasado, o negócio complica. Não é? Mulherada aí, me ajuda aí, mulherada. Verdade. Mas entendendo isso aqui, ó, segurança se confirma através de boas decisões. Verdadeiras decisões são aquelas que se mantêm no tempo. E apesar das circunstâncias, elas continuam. Entende isso? Uma decisão que você tomou lá atrás, daqui a pouco você mudou de novo. Vamos comprar essa casa. Nossa, que casa boa, bonita, legal. Entramos dentro, daqui 3 meses. Não, vamos vender essa casa. Vamos comprar esse carro. Vamos mudar para outra cidade. Vamos mudar de emprego. Um cara que não tem estabilidade no emprego, cada semana está nenhum emprego presta. E aí? Como é que resolve essas coisas? Um dia ele quer comprar uma moto. Não é você não, viu, Zé Paulo? Outro dia quer comprar uma bicicleta, né? Outro dia quer comprar um carro. Verdadeiras decisões são aquelas que permanecem, mesmo se as circunstâncias estiverem desfavoráveis. E isso vai trazer segurança para quem está ao seu lado. A gente não pode ficar tomando decisões com empolgações momentâneas. Não é isso? Não, agora nós vamos trabalhar com isso. Não, amanhã nós vamos trabalhar com isso. Não, depois da manhã... a mulher vai falar assim, cara, o que você está pensando? Não tem firmeza. Verdadeiras decisões não são tomadas na empolgação, nem na ilusão ou na fantasia. Ele não segue moda. Não, agora vamos investir nisso aqui. Não, isso aqui está dando dinheiro. Agora nós vamos investir nisso. Esse é meu pé de meia. Agora esse negócio vai dar certo. Pronto. Daqui a pouco acabou. É moda. Perdeu tudo. E quem vai sofrer? Quem é que vai sofrer, meus amados? É a família. E a igreja também, né? Que não recebe seu dízimo. Tranqueira. Né? Então, toma atento, né? Vamos lá. Presta atenção. Então, por que isso traz segurança? Porque dá direção para a sua vida e para as pessoas. Abraão e Isaac não iriam retroceder jamais. Abraão não iria retroceder, nem Isaac iria retroceder, porque ele confiava no seu pai.
Porque ele se sentia seguro andando ao lado do seu pai. Porque ele admirava seu pai. Porque o seu pai tinha autoridade para caminhar ao lado dele. Aos pais cabe este papel de dar a direção para a sua família. É você, o sacerdote. É você que dá a direção. Vocês podem até conversar bastante, mas é o marido que fala. Agora, se o marido é uma cabeça oca, né? Coitado da família. E tem marido aí, viu? Que vive fantasiando coisas. Tem bastante. O cara não põe o pé na realidade. Abraão amava o seu filho Isaque, mas obedecendo a Deus, deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar na sua vida. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar o milagre da ressurreição. E partiu e colocou o filho no altar. O caminho, amados, da obediência pode parecer o mais difícil, mas é o mais saudável. Ele pode até parecer impossível, mas é o melhor. Porque Deus age no momento certo. O pai e o filho chegaram no local do sacrifício. Abraão conhecia a fidelidade de Deus. Por isso ele não estava desesperado. Eu acredito que ele estava angustiado, é diferente. Coração apertado. Isaque era um filho obediente. Porque ele poderia ter falado assim, eu não vou não. Hoje não. Não é isso? Não tem filho que fala assim para você? Hoje eu estava lá na chácara e de repente um pai pediu para o filho assim, pega lá um copo d'água. Eu não lembro qual. Ele usou um negócio que criança usa aí. Logo eu. Não tem outro. E foi embora. Entendeu? E aí o pai ficou lá assim, olhando para todo mundo. E eu levantei e fui pegar o copo d'água. Porque esse pai não tem autoridade sobre essa criança. Na hora eu ia pegar lá no braço dele e ia assim, vamos lá comigo, você vai fazer junto comigo, vamos lá agora. Tá? Ele tem que aprender, ora. Primeiro é uma pessoa mais velha que está pedindo. Segundo é o próprio pai dele pedindo. A gente perde a autoridade porque a gente não é capaz de educar os nossos filhos. E aí ele não tem respeito por você. Porque a hora que você pedir alguma coisa que seja mais séria, ele não vai fazer. Porque você não ensinou ele a fazer as coisas mais simples. Mais simples. Tá? Muito bem. É entender isso, amados. Isaque era um filho extremamente obediente, porque ele entendia que o seu pai obedecia a Deus. Ele aceitou ser amarrado, colocado sobre a lenha. Abraão levantou o cutelo para imolar Isaque. E Isaque estava ali. Acredito que estava em lágrimas, tanto o pai quanto o filho. Mas o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que Abraão desse o golpe fatal. Bem perto deles havia o cordeiro, o substituto. Deus já tinha providenciado o meio e o propósito da provação no coração de Abraão e de Isaque. Iria se cumprir. A intervenção divina no Monte Moriá, amados, aponta para uma profecia para o futuro. Mostra que um dia, no Calvário, Jesus também tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados. Na verdade, Abraão viu, através dos olhos da fé, uma revelação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento ali foi. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaque no monte do sacrifício é o mesmo Deus que enviou o seu filho para substituir eu e você na cruz do Calvário. Deus entregou o seu cordeiro, Jesus Cristo,
para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. É um caminho que abre para você pai, para você mãe, para você filho. O sacrifício de Jesus Cristo foi único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Na cruz, Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres, justificados pela fé, temos paz com Deus e podemos ser exemplo como pai para os nossos filhos. Esse é o chamado de Deus, entender esse ministério que o próprio Deus nos confiou. É um ministério ser pai. E por último, confiança é o caminho para a dependência de Deus. Vamos falar isso? Paul Tillich, pode comprar, vários livros dele são muito bons, vale a pena a leitura. Em seu livro, Dinâmica de Fé, ele diz assim: fé é o estado em que você é possuído por aquilo que toca incondicionalmente. Ficou difícil esse negócio aí, hein? Então, vamos lá. Crer é orientar todo o nosso ser na direção daquilo que te toca. O que tem que tocar a sua vida? Se o que te toca é o seu trabalho, você vai crer aonde? Trabalho. Se o que te toca é o dinheiro, você vai correr atrás do quê? Do dinheiro. Se o que te toca é o seu filho, você vai correr atrás de quem? O tempo todo. Que bonitinho, bonitinho. Não cai não. Você fica lá correndo atrás dele o tempo todo. Tá? O que te toca? E o que deve te tocar é Deus, porque é incondicional. Aí você vai mover-se em direção ao próprio Deus. Esse é o chamado. O chamado para nós como pais é que nós caminhamos na direção de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Esse é o chamado. Isso é confiança. Isso é fé. Os seus filhos têm que refletir a sua fé. Pais que não conseguem trazer filhos na igreja, não conseguem trazer filhos na escola bíblica, depois vai ficar até de madrugada esperando o filho chegar da balada. Pais que não se orientam. Não se orientam. Não consegue. Não consegue. Porque não tem autoridade. Primeiro lá, a autoridade. Vamos de novo? Segurança, confiança. Tá? Não consegue. Nós devemos crer e orientar a nossa vida, você pai, na direção de Deus. Na direção do eterno, do infinito e imutável, soberano, verdadeiro e que não pode falhar. Jamais Deus volta atrás naquilo que Ele prometeu. Tudo que Ele falou, Ele cumpre. Mas não é só ter fé. Não é apenas confiar. A nossa fé tem que ser prática. É aonde você está colocando a sua fé. Sobre que alicerces você está fundamentando ela. Se são em lugares seguros, que não vão desmoronar ao primeiro período da prova da sua fé. Quando for lá e você perder o emprego, quando for lá e você perder o seu negócio, quando você bater o seu carro, quando você tiver que tomar um prejuízo, a circunstância não pode abater a sua fé. Quando a sua fé for provada, que a fé de Abraão aqui foi provada. Aonde o coração, o que tocava o coração de Abraão, amado? Isaac.
Você acha que Deus pediu Isaac porque, vou pedir Isaac porque é bonitinho pedir Isaac? Não, é porque o que tocava o coração de Abraão era Isaac. Diga-me onde está o seu coração, que eu direi aonde está o seu tesouro. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então o que tocava, a fé e a confiança de Abraão estava em Deus, em sua graça, em sua misericórdia, no amor e poder, na justiça e no juízo. Nada é mais incondicional do que isso. Do contrário, no lugar da fé sobrarão as frustrações e a incredulidade. Você vai perder seus filhos, vai perder sua casa, vai perder sua família, vai perder tudo. O maior tesouro que você pode deixar para o seu filho é a sua fé. É a fé em Deus. Não são bens. Se você puder deixar bens, que bom. Mas na maioria das vezes, quando os bens ficam para os filhos, só traz confusão, briga. Agora a fé que você plantar no coração dele, essa semente, vai conduzi-lo à eternidade. Crer em Deus, contudo, não é uma tarefa tão simples. Não é apenas afirmar que Ele existe. Um monte de gente aí fala que um design inteligente, fala que existe um Criador. Isso não é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é necessário conhecer o seu caráter, conhecer a sua vontade, as suas exigências, as suas orientações para a vida nos nossos relacionamentos diários. Abraão estava pronto para ser provado, pois ele tinha fé, e a sua fé contagiava a sua casa, o seu filho, os seus negócios. Eu quero ter uma fé assim. Eu preciso. Abraão é provado. Abraão faz parte hoje da galeria dos heróis da fé. Ele é conhecido como o pai da fé. A prova que Abraão fora submetido parece um paradoxo, diante de Deus. Um Deus tão amoroso pede um filho. Sacrifício de um filho. Mas é um Deus justo que jamais aceitaria um sacrifício humano. Deus pediu a Abraão algo fora do comum. Fora do comum. Mas o desafio foi feito e Abraão teria de provar sua lealdade e o seu amor a Deus. Por outro lado, quando Deus nos traz para o mundo da provação, nada parece fazer sentido. Já viu quando a sua fé é provada? Nós não conseguimos entender a lógica das ações divinas e jamais vamos conseguir entender. E às vezes qualquer argumento que a gente usar parece ser uma luta inútil. Tudo está acontecendo muito além da nossa capacidade de entender. Às vezes você está nessa luta aí. Precisa colocar o seu Isaac no altar. Em tempos de provações, amados, Deus parece estar longe de nós, oculto aos nossos olhos. Qual é a nossa missão, então, quando nós estamos em provação? É passar por ela, é ser obediente, é cumprir a missão cabalmente. Confiança é isso. Confiança é cumprir a vontade divina com dignidade, mesmo que isso me traga prejuízo. Eu tenho que ser leal a Deus. E ele percebe. Abraão sabia que tinha entrado nesse mundo, no mundo da provação, onde o próprio Deus parecia estar escondido. Mas Abraão entende que Deus não perdeu o controle da história, de nada. É essa confiança
em Deus que Isaac deitou sobre a lenha. Porque na caminhada, eu acredito aquela conversa, eu fiquei pensando nessa conversa. Eu comecei a escrever por causa da conversa. Onde Isaac pergunta: pô, eu tô com a lenha, eu tô com fogo aqui, eu não tô vendo cordeiro. Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. E qual foi a resposta de Isaac? Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai prover. Ele se sentia seguro, confiante, obedecendo o seu pai, na autoridade do seu pai. Deus não perdeu o controle da história da sua vida, não. Deus não perdeu o controle da nossa história. Ele tem sustentado a nossa vida. O Senhor via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. E o patriarca precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior. É isso que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Não veio provação nem tentação que não humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que a gente pode suportar. Antes, cada tentação dará também o escape para que o possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional, impossível de ser aceito. Mas é Deus que tinha pedido. Pedido filho da promessa. Mas esse próprio Deus não quer o nosso mal. Pois no meio da prova é que nós conhecemos o melhor de Deus para nós. É no meio das circunstâncias adversas é que a gente conhece o amor de Deus verdadeiramente. Quando a nossa fé é testada, nós nos fortalecemos. Nós nos tornamos mais prontos para uma maior intimidade, para maior cumplicidade com esse Deus. Porque o Deus que eu creio, o Deus que nós cremos, quer sempre o melhor para nós. Abraão tomou a melhor decisão. Qual foi? Obedecer a Deus. Porque milagre não é o pastor Eronildo que faz. Milagre é Deus que faz. Porque nós cremos num Deus provedor. Deus nos sustenta sempre no meio da caminhada da vida. A autoridade, segurança. Vamos falar de novo? Agora eu quero só os pais falando. Ou só os homens, não é? Vamos lá? Autoridade, segurança, confiança. Vamos celebrar a Deus? A Jesus Cristo, o Cordeiro, o Rei dos Reis, aquele que tem a história em suas mãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Entendemos teu amor para conosco. Entendemos que o Senhor tem um chamado ministerial para os pais. Eles possam ter mesmo autoridade, possam transmitir segurança, confiança aos seus filhos, às pessoas que estão ao seu redor, à sua esposa. Cuida, ó Deus, do coração desses homens, dessa igreja. E a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, homem, pai, esteja sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.